Oi. Esse é um vídeo que eu tô gravando sem roteiro, sem pensar em um ponto que eu quero chegar no final. Eu peço até desculpas, eu tô com cara de choro, eu tô inchada, eu tô sentindo muita coisa hoje. E é muito difícil pra mim vir aqui falar com uma câmera. Quem tá próximo de mim, meus amigos, sabem que eu sempre fui o tipo de pessoa que ficava por trás da câmera. Eu sempre ficava na produção. Eu sempre gostei de participar do por trás. Trabalhei com marketing, eu sou formada em design e eu sempre fui essa pessoa por trás. E recentemente eu comecei a gravar vídeos. E eu não sei nem por que eu tô gravando isso agora. Eu tenho menos de 70 inscritos. Então eu não sei pra quem que eu tô falando. Eu não sei pra quem que eu tô conversando. Eu não sei por que eu tô conversando. Eu só sei que eu precisava falar algumas coisas que eu acho que é bom a gente gravar e ouvir. E então, isso é um vídeo, é uma carta aberta. Esse vídeo não tem roteiro, não tem nada. É, você tá mais que convidado a ficar se você quiser. E também tá mais convidado a sair se você não quiser. Mas eu queria falar. Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre o peso de ser uma pessoa sensível. Uma pessoa que sente tudo. Uma pessoa que ama com uma intensidade absurda e que odeia com a mesma intensidade. E esse vídeo foi muito esclarecedor para mim. Foi muito bom eu fazer esse vídeo, eu escrever roteiro sobre ele, eu entender o que realmente eu sentia e como eu me colocava com esse sentimento. E esse, o momento que eu tô agora, eu vou tentar muito não chorar. É um momento que a sensibilidade tá ganhando muito peso. E não porque ela é o problema aqui. É porque tiveram situações que fizeram com que eu sentisse muito. E eu não acho que é só sensibilidade. Eu não acho que é só. Eu não acho. Eu acho que são coisas que pessoas podem sentir. E coisas que às vezes é bom falar. Então acho que é pra isso que eu tô fazendo o vídeo. Desculpa se tá ficando confuso nos primeiros 2 minutos de vídeo, mas eu acho que é algo que talvez outras pessoas precisem ouvir também. Ou queiram ouvir também. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô nesse momento no meu escritório, que é o meu lugar preferido que eu tenho em todos os lugares. É o meu canto, é o meu espaço. É... Eu peço até desculpas se tiver barulhos, porque eu tô sozinha em casa, mas eu tenho muitos bichos. Então, tem um porquinho da Índia atrás de mim que vai fazer barulho de roer alguma coisa. Eu tenho um filhote de cachorro que nesse momento tá tentando comer a minha bolsa. Eu tenho um gato que tava reclamando até agora porque ela só come se ela levar tapa na bunda. Mas eu não queria preparar nada. Eu não queria fazer isso ser uma produção. Eu queria conversar só. Sentar e conversar. E de novo, não sei porquê, mas às vezes você pode ouvir isso e pode fazer sentido para você também. Tava pensando muito em qual que é a frase mais pesada que uma pessoa pode falar quando ela tá em um relacionamento. E eu vou falar isso só uma vez, de que aqui eu tô falando de qualquer contexto de relacionamento. Pode ser você e sua mãe, você e seu pai, você e sua tia, você e seu marido, você e seu namorado, você e sua namorada, você e seu melhor amigo, melhor amiga. Levem o que eu vou falar aqui como sendo de qualquer contexto, qualquer relação. Todas essas relações, para elas se manterem, eu, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas todas as relações que você tem que são realmente importantes, que são relações que você quer manter, eu não tô falando de um colega, eu não tô falando da sua relação de trabalho, eu tô falando de uma relação em que você quer manter, é uma relação que você escolhe ter. Ela precisa ter amor, ela precisa ter um carinho. Você não tem um melhor amigo sem amar esse melhor amigo. Você não fica em um relacionamento sem amar essa pessoa. Você precisa ter amor.
E eu estava pensando em qual que é a frase mais dilacerante que você pode falar em um relacionamento. Uma frase que pode fazer com que você perceba, que vira a chave na sua cabeça de que realmente só não dá. Ou uma frase que faz você perceber que é verdade. E eu dando esse contexto, parece que a frase mais difícil que você pode falar é eu não te amo mais. Mas não é. Falar eu não te amo mais é muito simples. Porque quer dizer que o amor acabou. E o que faz doer, o que faz ser difícil, é ainda ter o amor. É a gente cair naquela coisa de o amor não sustenta as coisas, porque ele não sustenta. E a parte mais difícil que tem é você amar alguém. Você se importar com alguém, você admirar alguém. E conviver com esse sentimento. E eu acho que a frase mais difícil que uma pessoa pode falar, que foi uma frase que eu disse recentemente, foi: eu te amo muito, muito, que até dói. Mas eu me amo infinitamente mais. É você olhar no olho de alguém que você viu um futuro, que você tinha uma ideia programada, que você tinha um sonho a se alcançar, alguém que você jurava que ia estar lá pelos seus próximos 20 anos. E isso é muito pesado. Porque eu tenho 21 anos hoje. E você amar alguém numa intensidade de achar que você quer passar o resto da sua vida com essa pessoa. O resto da sua vida tendo a companhia daquela pessoa. É muito importante. É muito grande. É muito sério. É você falar, eu estou escolhendo te colocar como um ponto importante da minha vida pelo resto da minha vida. E você chegar no ponto de você falar, eu te amo e eu queria viver tudo isso com você. Mas eu me amo tanto mais que eu agora preciso desistir disso. Eu preciso reformular os meus sonhos, meu futuro, minha ideia de vida. Porque eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Você se colocar em primeiro lugar faz vir uma onda de julgamento. Não só externa, mas muito interna também. Não sei se você concorda com isso, você que está assistindo aí, se você está assistindo. Eu não sei se você concorda com isso, mas é muito difícil você se colocar em primeiro lugar. É muito difícil você mudar a visão de que o esforço às vezes não vale a pena. De que não importa o quanto você trabalhe, o quanto você se esforce, o quanto você faça querer acontecer, ele não vale a pena. E isso dói tanto. Eu acho que é a parte que mais dói. Eu acho que é a pior coisa que você pode fazer como ser humano para você mesmo, é você sentir essa dor. É você sentir a dor do tipo, caraca, eu te amo tanto, 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 mas eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora para me colocar em primeiro lugar. Droga. É a gente desmistificar internamente a ideia de que o amor não suporta tudo. Que não dá para você ser a mocinha de um livro que vai aceitar o cara quebrado, porque o amor vai consertar ele. Não dá para você ser a mocinha que vai entender uma amiga que te magoou profundamente, porque você ainda ama ela e você quer resolver. Não dá, não tem isso, não funciona assim. E isso é a parte que mais dói. Porque quando você fala que você não ama mais, quando você entende que não dá mais, você não ama mais, você não quer mais, é fácil. Você sente falta dos momentos, do carinho, você sente falta do que vocês pensavam em viver, mas você não sente falta da pessoa. Mas quando você ainda ama alguém, você sente falta da pessoa. Você arranca um pedaço seu para te colocar como prioridade, para escolher você mesmo. Isso, isso é uma dor tão grande. É uma dor tão dilacerante.
É uma dor que faz você querer gritar e voltar pro colo da sua mãe e entrar em uma onda de martírio. Você abraçar e você ficar e você só fala: "Pelo amor de Deus, alguém me fala o que fazer, alguém me fala como fazer. Pelo amor de Deus, alguém cuida de mim". Isso dói muito, 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 muito. Você quer voltar a ser criança, você quer voltar a ter alguém te guiando. Você quer falar: "Pelo amor de Deus, faz eu parar de sentir, porque tá doendo tanto, tanto, tanto". E porra, dói. Dói muito. E eu tô me sentindo muito patética chorando aqui, porque, porra, eu tô chorando pra uma câmera, sabe? Mas eu sempre acreditei muito que você amar alguém, você escolher alguém, é você escolher colocar sua cabeça numa guilhotina e dar a corda pra pessoa segurar. Isso é muito pesado. Isso é muito ruim. Mas é isso. O amor é isso. O amor é você se fazer vulnerável voluntariamente. O amor é você dar o poder na mão de outra pessoa e falar: "Cara, me destrói, se você quiser, mas eu confio que você não vai fazer isso". E quando a pessoa faz, quando quando ela faz, quando a corda é solta, seu mundo desaba. Seu mundo desaba completamente. Você você cai numa velocidade imensa. Você chega no fundo do poço em questões de minutos. É a sensação de tipo, caraca, eu me doei pra pessoa errada. Eu acreditei na pessoa errada. Eu amei a pessoa errada. Eu sempre me considerei uma pessoa muito madura pra minha idade. Pode ser muito clichê eu falar isso, mas eu sempre me considerei uma pessoa que, dado o meu contexto de vida, eu cresci muito mais rápido do que era pra eu crescer. Eu cheguei a constatações muito mais rápido do que muitas pessoas muito mais velhas que eu. E é por conta dessa maturidade que eu posso ilusoriamente achar que eu tenho, que eu tô descobrindo agora que eu coloquei uma lição muito importante na minha vida a partir de agora, que é mais uma questão que vai fazer eu amadurecer mais e que vai fazer eu crescer mais, mas que tá me destruindo, que é quando você se anula por alguém, quando você repetidamente tenta por alguém, quando você muda suas maiores questões, quando você trabalha suas maiores questões, quando você investe em resolver problemas que você tem por uma pessoa que no fim vai te machucar, é a prova mais concreta de que você tem que sempre se colocar em primeiro lugar. Você tem que ser sempre a sua própria prioridade. Você tem que ser sempre a pessoa que vai se escolher, independente de qualquer coisa que aconteça. É você ter a coragem de falar: eu fiz tudo que eu podia, eu me anulei em nome da gente. Eu escolhi a gente ao invés de mim por muito tempo, porque eu acreditava que quando chegasse o momento que precisasse ser o inverso, você também faria isso. Eu despejei os meus maiores traumas, meus maiores medos. Eu falei coisas que eu nunca tinha falado para ninguém, porque eu confiava na gente, porque eu queria que você me conhecesse. Eu queria que você me entendesse. Eu queria que você me amasse por mim. E quando a gente percebe que é exatamente no momento em que tudo aconteceu, que tudo. Você ter mostrado tudo é um motivo que fez você perceber que talvez a pessoa não te ame tanto assim. Que você escolheu despejar você pra pessoa errada.
que é lindo tudo que vocês viveram. E que foi um amor incrível. E que é ainda um amor incrível. E que você acha absurdamente inviável você sentir com tanta profundidade, você sentir tanto por alguém, você escolher tanto alguém para no fim essa pessoa te destruir, se torna a frase mais pesada do mundo. Você falar, eu preciso ir embora sem você, mesmo que você seja a pessoa mais importante da minha vida, mesmo que eu vá ficar sozinha, mesmo que talvez eu fique traumatizada pro resto da vida e eu nunca mais abro espaço para outra pessoa, eu tô abrindo espaço para mim. Eu tô me escolhendo, eu tô me sentindo, eu tô vivendo eu. Eu te amo, mas eu me amo muito mais. Eu preciso me amar muito mais. Porque o mundo tá aí para mim. E eu sei do que eu sou capaz de fazer quando eu amo alguém. Eu sei o que eu sou capaz de sentir, me esforçar e fazer acontecer quando eu amo alguém. E se isso não é o suficiente para você, então também não é o suficiente para mim. Isso não é o suficiente para mim. Eu prefiro doer, eu prefiro chorar, eu prefiro cair no fundo da porra do buraco e me obrigar a escalar de volta sozinha do que me sentir assim pro resto da minha vida. Do que eu não conseguir ser eu perto de você. Do que eu não conseguir sentir o que eu preciso sentir perto de você. É eu entender que você me machucou tanto sem perceber e que você também nem reconhece isso, que não cabe a mim te provar isso. Talvez você seja a pessoa que me ensinou o que eu precisava para seguir a minha vida. Mas eu não vou ser a pessoa que te ensinou algo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Que você siga a sua vida. E você seja capaz de amar com tanta intensidade quanto eu amei. E que você tenha a sua lição. E que talvez vocês possam resolver no futuro. Mas não sou eu que vou te ensinar. Eu não quero te ensinar. Não sou eu, não sou eu. Eu aprendi o suficiente sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu espero, sobre como eu vejo a minha vida e como o que eu acho que eu mereço. Porque eu sou uma pessoa tão foda. Eu sou uma pessoa tão legal. E é muito estranho eu falar isso, né? Tipo, eu chegar aqui e só me vangloriar e falar, cara, como eu sou uma pessoa foda. Mas eu sou uma pessoa foda, eu não tô falando que eu não cometi erros. Não. Cometi erros pra caralho. Eu fiz errado pra caralho. Eu, eu, eu errei, óbvio. E, e eu não vejo isso como uma coisa ruim. Do mesmo jeito que eu não veria como uma coisa ruim você errar e reconhecer, porque eu reconheci o que eu fiz. Eu abri mão do meu orgulho. Eu, eu abri mão das minhas percepções e do que eu sentia para entender onde eu tinha errado e o que eu faria diferente e como eu faria diferente. E eu trabalhei diariamente para isso acontecer. Eu trabalhei diariamente para eu reconhecer o que eu fiz errado, como eu fiz errado. E eu mudei. Mas eu não posso fazer isso por outra pessoa. Eu não posso exigir que você reconheça os seus erros. Eu não posso exigir que você pense onde você errou, onde você me magoou, onde você pegou as coisas mais íntimas que eu tinha te falado, as coisas mais reais que você sabia que eu tinha, e você escolheu mesmo assim me machucar. Porque é muito difícil você reconhecer isso, mas uma pessoa que sabe tudo sobre você e que mesmo assim te machucou, ela escolheu fazer isso. Ela escolheu te destruir. E eu acho que é isso que eu tô tentando reconhecer, na verdade. É que eu tô tentando reconhecer no sentido de, tipo, caralho, eu sou tão legal. Eu, eu, eu sou tão companheira. Eu tô ali sempre
que a pessoa precisa. Eu faço. Eu faço. E se não é o suficiente, então você só não me quer. E não tem o que eu faça para isso, para fazer você me querer, sem que eu me mude como pessoa. E eu gosto de quem eu sou. Eu sou foda. Eu mereço alguém que vai me ver como pessoa e falar: caralho, é isso que eu quero. E se essa pessoa não existir, então que se foda. Porque eu sei disso. Eu sei o que eu quero, como eu quero. Eu sei o que eu preciso. Isso é o suficiente para mim. Isso é o suficiente para eu saber qual é o meu limite. Deixa eu dar um contexto, que é, eu fui criada por 2 mulheres. Meu pai é falecido e quem me criou foi a minha mãe e minha tia. A minha tia nunca casou, ela nunca teve filho, e a minha ligação com ela é uma das ligações mais bonitas que eu tenho. É uma das ligações mais incríveis que eu tenho. Ela fala para mim que se ela tivesse uma filha de sangue, não seria tão parecida com ela como eu sou. E eu acho isso também. Ela é meu grande porto seguro. E a minha mãe é uma pessoa foda. É uma pessoa foda que lutou e falou: não, tô destruída. Mas eu preciso continuar. Vamos continuar. E esses são os 2 grandes exemplos que eu tive na minha vida. E como qualquer pai, como qualquer mãe, existem coisas que eu não quero levar para o meu futuro, coisas que essas pessoas fizeram que eu não quero para o meu futuro e que eu não vou repetir. Mas as coisas importantes, isso elas me ensinaram. E uma das coisas que eu sempre ouvi da minha tia é que eu vou ser a pessoa que vai estar comigo para sempre. E ela fala uma frase que é: você não tá sozinha, você não nasceu de um repolho. Isso é verdade. Eu tenho alguém que vai me ouvir. E se eu não tiver essa pessoa, eu tenho eu. Eu tenho eu e eu tenho o que me ensinaram, o que me moldaram e o que eu me ensinei e o que eu aprendi por conta própria. E isso para mim tem que ser o suficiente, tem que ser o suficiente. Eu tenho que ser suficiente para mim mesma. E por mais que me destrua, por mais que me doa, por mais que eu queira desistir e só falar: não, vamos. Eu te amo para isso. Eu preciso reconhecer que eu fazer isso, talvez eu pare de me amar. Porque eu não tô gostando da pessoa que eu tô me tornando com você. Eu não gosto de ser a pessoa que vai sempre te colocar em primeiro lugar e que vai sempre se sentir em segundo lugar. Eu não gosto de me sentir substituível. Porque eu não sou uma pessoa substituível. Ninguém é. E eu acho que a maior lição que eu tirei de tudo isso, que eu tô tirando de tudo isso, porque claramente eu não resolvi merda nenhuma ainda. Mas a maior lição que eu tô tirando de tudo isso é que ninguém é substituível. Todo mundo tem a sua peculiaridade, a sua personalidade, a sua característica que vai fazer com que você não seja substituível. E se você está em um momento, você está em uma relação em que a pessoa está fazendo você se sentir substituível, então ela não é a sua pessoa. Porque a pessoa não é substituível para mim. Eu não substituiria ela. E se você acha que eu sou substituível, se você age como se eu fosse substituível, se você me coloca na parede sempre que eu quero expor os meus sentimentos, se você faz eu me sentir mal por sentir, se você faz eu pensar que eu tenho que me anular pra você se sentir bem, então você não é a minha pessoa. E pode doer pra caralho. Mas eu vou resolver a minha vida comigo mesma, porque eu sei que eu não sou substituível. E eu vou fazer as minhas mudanças.
eu vou para outra cidade, eu vou para outro país, ou eu vou continuar no mesmo lugar. Eu vou ir atrás das minhas conquistas e da minha vida e fazer acontecer. E se um dia aparecer uma pessoa que eu vou amar com tanta intensidade e que mesmo assim vai fazer eu me sentir única o suficiente, então que foda, que foda. Eu vou agarrar essa pessoa. Mas se essa pessoa não aparecer, eu tenho eu. E é o meu trabalho como ser humano e como pessoa que eu vou viver pro resto da minha vida, porque, cara, eu tô no comecinho da minha vida. É a minha responsabilidade comigo mesma eu me tornar a pessoa que vai ser inteiro o suficiente para eu me escolher. E você estar em um lugar em que você não pode ser inteiro é a percepção mais dolorosa que você pode ter. Mas é a mais realista também. É uma que exige uma maturidade, uma coragem absurda. Mas é você. E você. Porque é algo que a minha tia sempre me falou. Que eu vou levar para sempre. Que eu tenho que gostar de mim muito mais do que eu gosto de qualquer outra pessoa. Eu tenho que entender os meus limites antes de tentar definir o seu limite. Eu tenho que ser capaz de ser eu, sem sentir que eu tô pisando em ovos. Eu mereço alguém que vai olhar para mim e falar: porra, que sorte a minha de ter você. E se a pessoa que você tá junto hoje, agora eu tô falando com você que tá assistindo, se alguém assistiu até aqui, não faz você se sentir assim, sai. Sai. E eu não tô falando pra você sair, só sair. Uma coisa que a minha tia também me falou, e que talvez eu possa estar trazendo muito coisas que a minha tia falou, mas que me fez muito bem entender, e que eu acho que alguém tem que te falar isso se ninguém nunca te falou. É que se você teve coragem de bancar o início disso, se você teve coragem de falar, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, você tem que ter coragem de terminar também. Você tem que ter coragem de falar, cara, não dá. Você me machuca. E se você não percebe isso, não sou eu que vou te ensinar. A única coisa que eu posso te fazer agora é que eu não quero. Isso é o suficiente. Isso tem que ser o suficiente. Então, ouve o que a pessoa tem para dizer se você estiver nessa situação. E fala. Fala. Fala o que você tem que falar. Sem se preocupar se a pessoa vai entender errado. Sem se preocupar se ela vai entrar na defensiva ou não. Sem se preocupar se você vai machucar essa pessoa de algum jeito ou de não. Fala. E olha no olho dessa pessoa e realmente veja com uma clareza de um terceiro olhando de fora se isso vale a pena, se a pessoa está te provando que vale a pena, que ela vai fazer, que ela vai te entender e que ela vai escolher você. Se isso acontecer, então, cara, agarra essa pessoa e deixa muito claro que você sempre vai se escolher. E que se ela tiver a capacidade de viver uma vida com você se escolhendo, se ela tiver a coragem e a marra de bancar uma pessoa que não precisa dela, ter a capacidade de falar, caraca, eu quero estar com essa pessoa, mas eu sei que ela pode ir embora a qualquer momento, então fica. Mas se você acha que você não tá nessa situação, se você acha que você tá em uma situação em que a pessoa acha que você não vai embora, ou que se você for, ela só não liga muito, então vai. Dói. Vai doer muito, muito, muito. E eu posso te falar agora que eu tô sentindo isso agora, nesse momento. Vai doer pra caralho. Você vai chorar. Você vai se afundar. Você vai sofrer. Você vai chorar intermináveis noites. Você vai estar no seu trabalho e do nada vai te dar uma vontade desesperadora de ligar para essa pessoa. Falar, caraca, por que você fez isso? A gente tinha um negócio tão foda. Mas isso não é responsabilidade sua. Isso não é responsabilidade sua. Banca a sua própria capacidade de se escolher.
Se coloca no seu próprio pedestal. Sobe e se coloca como superior. Porque você é a única pessoa que pode fazer isso. E isso não é errado. Você se sentir superior não é errado. É você entender o seu próprio valor. Não é você aceitar que talvez você seja uma pessoa merda. Se você tem erros, como eu falei, que eu realmente cometi erros, e eu vou cometer muitos mais erros em todas as futuras relações que eu tiver, em todas as futuras amizades que eu tiver, eu vou cometer erros de novo. E, e eu sei que eu estou disposta a aprender. Eu sei que eu estou disposta a mudar. Porque isso vai me fazer bem. Porque é algo que eu vou entender que faz bem. Para mim, eu gosto mais da Anitta que aprendeu. Eu gosto mais da Anitta que sabe, que entendeu onde errou. Isso para mim é muito incrível. Mas é você se colocar no pedestal e saber que se precisar você vai aprender. Mas quando não precisa, você é sua prioridade. Você se escolhe sempre, acima de tudo. Porque é isso, você tem que se escolher acima de tudo. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Então, eu te amo infinitamente. Mas eu me amo muito mais. Muito, muito mais.